Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Nessa aula vamos falar sobre as formas normais. No caso específico, vamos falar de duas formas normais. São as formas normais de Chomsky e de Grayback. Então, as formas normais, elas estabelecem restrições rígidas na definição das produções sem reduzir o poder de geração da gramática livre de contexto. Elas são usadas, essas formas normais são usadas principalmente no desenvolvimento de algoritmos, no caso, reconhecedores de linguagem, e na prova de teoremas. Como antecipei, nós vamos ver duas formas normais, a forma normal de Chomsky e a forma normal de Grayback. A forma normal de Chomsky, ela vai gerar produções na seguinte forma: A que implica em B, C, ou A que implica em Azinho. Então, as produções na forma normal de Chomsky vão ter essas características aqui. Já na forma normal de Grayback, as produções vão ter a forma de começar com um símbolo terminal e depois um alfa, ou seja, pode vir uma palavra de variáveis aí. Okay? Então vamos começar primeiro com a forma normal de Chomsky. Então qualquer linguagem livre de contexto é gerada por uma gramática livre de contexto na forma normal de Chomsky. E a conversão, ela acontece em três etapas. Na primeira, nós vamos aplicar a simplificação da gramática, ou seja, todo aquele espaço que nós vimos anteriormente de simplificação de gramática, ou seja, eliminar as produções vazias, eliminar as produções simples e eliminar os símbolos inúteis e inacessíveis, a gente vai aplicar nessa primeira etapa. Depois a gente vai transformar o lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 2 e, por fim, nós vamos transformar o lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 3 em produções com exatamente duas variáveis. Vamos ver cada uma dessas etapas. Então, na etapa 1, exclui as produções vazias, depois exclui as produções tipo, as produções simples do tipo A, que implica em B, né? E aí, se o lado direito da produção tiver só um símbolo, ele deve ser o terminal, e exclui opcionalmente, então aqui é opcional, né, essa terceira fase aqui da etapa 1, que é eliminar os símbolos inúteis, né? Ou seja, os símbolos estéreis, né, que não geram cadeias de terminais, e os símbolos inalcançáveis. E aí a gente vai, aqui nessa primeira etapa, usar os algoritmos de simplificação já mostrados anteriormente, né? Vou deixar aqui o link, o link na descrição aqui do vídeo que fala sobre simplificação de gramáticas livre de contexto. A etapa 2, então, consiste em garantir que o lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 2 seja composto exclusivamente por não terminais ou por variáveis. Então, aqui um exemplo, né? A gente exclui um terminal, tá? A gente exclui um terminal substituindo por uma variável, né? Que essa variável a gente vai chamar uma variável intermediária aqui. Então, observe, aqui ó, tenho A que implica em Azinho, Bzão. Então, esse A aqui, esse Azinho, eu vou criar uma variável exclusiva para ele que eu vou chamar de T aqui. Então, eu vou colocar T e aí o T implica em A. Essa é a etapa 2. A etapa 3, eu vou então garantir que o lado direito das produções com comprimento maior do que 1 seja composto exclusivamente por duas variáveis. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, onde tiver B, C, D, por exemplo, aqui, eu vou pegar o C e o D, ó, vou juntar eles em uma outra variável F, e aí eu vou ter essa variável F implicando em C e D. Tá? Então, eu torno, né, o lado direito, né, com exatamente dois não terminais. Eu forço o lado direito a ter exatamente dois não terminais. Então vamos ver aqui essa gramática, né? Primeiro, eu tenho que verificar. Então eu tenho aqui a gramática, né? Uma gramática de expressão aritmética que nós já mostramos em outros exemplos, em outros slides, em outras aulas, né? Então aqui nós temos que implica em mais, enfim, está aqui a gramática. Então o primeiro passo da etapa 1, a etapa 1 é simplesmente excluir, né, as produções vazias, as produções simples, os símbolos inúteis, né? Essa etapa 1, ou seja, simplificar a gramática. Então, eu verifico que essa gramática está simplificada, então a gente pode observar que ela já está simplificada. Tá? Então, eu vou para a etapa 2. Então, onde apareceu o terminal, eu vou substituir esses terminais por uma variável. Então, por exemplo, aqui eu tenho E, que implica em expressão mais expressão, né? E mais E. Então, esse terminal mais aqui, eu vou criar uma
uma variável para ele, que eu chamei de M aqui, né? Tá? Então, esse M aqui, eu vou criar essa nova produção aqui, M que implica em mais. A mesma coisa eu vou fazer para a multiplicação aqui. Vou criar uma outra variável que eu chamei de V e vou apontar V para criar essa produção V que implica na multiplicação. E aqui, ó, cada parênteses desse aqui, aliás, cada colchete desse aqui, eu vou criar então uma variável. No caso aqui eu criei as variáveis C1 e C2, tá? Então C1 implica em abre colchete e C2 implica em fecha colchete, tá? A última aqui, que é E implica em X, eu não vou mexer, certo? Bom, então agora, ó, eu vou ter esse resultado aqui, né? Eu vou ter que E é expressão, M é, V é e C1 é C1 é C2. Então agora eu vou pegar essas, tem tamanho maior ou igual a 3, maior ou igual a 1, né? Vou pegar esse não terminais aqui e vou forçar que do lado direito tenha no máximo 2 não terminais, tá? Então eu vou pegar ME e vou criar uma variável que eu vou chamar de D1. Então, cria aqui ME D1. Então, D1 aqui vai ser, vou pegar esse ME aqui e vou chamar de D1. VE vou chamar de D2 e o EC2 eu vou chamar de D3. Tá? Então, agora o meu E, eu forcei com que o meu E, né, minha produção E aqui, tenha no máximo 2 não terminais. Então, é D1, é D2, C1, D3. Tá? Então, eu forcei que tenha no máximo 2 terminais. E aí, então, está aqui então, a nossa gramática na forma normal de Chomsky. E que implica em E, D1, ou E, D2, D1, D3, ou X. Então, observe que agora, ó, em todas as produções, eu vou ter, no lado direito, no máximo, vou forçar que tenha 2 não terminais, ou que tenha um terminal. Tá? Então, essa é a forma normal de Chomsky. Okay? Aqui um outro exemplo, né? Vocês podem tentar fazer aí sem olhar a solução, tá? Então, aqui eu tenho A que implica em azão, Bzão A, Azinho, então está aqui a gramática. Veja que aqui, ó, eu tenho S que implica em A, eu tenho uma produção simples. Então, primeiro, na verdade, ela não tem produção vazia, então não mexo com isso. Depois eu vou ver, tem produção simples? Tem. Então, eu vou substituir esse A aqui, né, pelas produções de A. Então, eu vou colocar aqui para cima, né? Azinho, Azão aqui em cima e Azinho aqui em cima. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, a minha nova gramática aqui, né? Já simplificada. E aí, o que eu vou fazer? Segundo passo, eu vou pegar os terminais e vou criar para eles, né, um terminal. Então, por exemplo, aqui, ó, A, Azinho, Azão. Vou criar um terminal, vou chamar de Azinho A aqui. Ó, tá? E aqui também, aqui para o B, bem aqui, ó. Veja que eu não preciso criar aqui para o A. S que implica A, já deixa lá, não mexe nisso, né? B que implica em Bzinho, não mexe. A que implica em Azinho, também não mexe. Eu vou criar um terminal para esse Azinho aqui, ó, e para esse B bem aqui, de B, aqui, B que implica em Bzinho, Bzão. Então, vou criar aqui. Então, eu criei 2 novos não terminais, 2 variáveis para cada um e vou substituir. Então, agora eu tenho S que implica em Azão, Azinho A, né? Esse Azão aqui. Já dá outro nome, podia chamar de X, de C, né? Desde que a gente use a nossa nomenclatura aqui, que é representar os não terminais com letra maiúscula e os terminais com letra minúscula. Poderia dar outro nome aqui, certo? Então, substituir aqui, agora forcei aqui que o lado direito tenha, né? Caiu aqui, pode ajeitar. Vou forçar aqui que o lado direito tenha, né, 2 terminais, 2 não terminais, né, 2 variáveis. Então, veja que aqui, ó, na segunda etapa, eu tenho aqui o A, B, A. Então, eu tenho que fazer com que esse cara aqui, né, fique apenas com 2 variáveis. Então, eu vou pegar o BA, vou criar uma nova variável que eu chamei de B' e vou colocar aqui o BA, e aí eu repito todo o restante da gramática. Então, agora, aqui no passo C, né, nessa parte aqui C, eu tenho, então, as produções todas na forma normal de Chomsky. Ok? Bom, vamos ver agora a forma normal de Grayback. Então, uma gramática livre de contexto, ela vai estar na forma normal de Grayback se ela é isenta de produções vazias e apresenta todas as produções na forma A que implica em A alfa, onde azão pertence ao conjunto dos não terminais, o azinho é um terminal, né? Pertence ao conjunto dos terminais, e alfa pode ser uma sequência de não terminais, uma sequência de 0 ou mais não terminais, tá?
variáveis. Agora, observe o seguinte, né? A forma normal de Grayback, ela tem que ser isenta de produções livres. Tá? Então, assim, na literatura varia um pouco essa questão. Então, se eu tenho uma linguagem e essa linguagem aceita a cadeia vazia, então, teoricamente, eu não posso colocar essa linguagem, ou a gramática que representa essa linguagem, na forma normal de Grayback. Tá? Por quê? Porque ela não pode ter produções livres. Porém, algumas literaturas fazem uma flexibilização, vamos dizer, uma flexibilidade nessa definição, ou seja, a gramática, a forma normal de Grayback não aceita, não aceita produções vazias, porém, ela permite que a produção S, né, o S implique vazio, seja a única produção vazia ali na minha gramática, né, porque a linguagem aceita a cadeia vazia. Tá? Acho que deu para perceber aí o que eu estou querendo dizer. Bem? Então, na forma normal de Grayback, aqui está o algoritmo para colocar, então, qualquer gramática livre de contexto na forma normal de Grayback, desde que essa gramática, de novo, seja isenta de produções vazias, exceto, né, a produção vazia lá no nosso time inicial da gramática, se a cadeia vazia for aceita pela linguagem. Então, para achar a gramática equivalente na forma normal de Grayback, a gente deve seguir os seguintes passos. Então, primeiro, opcionalmente, a gramática tem que estar na forma normal de Chomsky. Tá? Opcionalmente, então não é obrigatório colocar na forma normal de Chomsky. Então, se você não colocar na forma normal de Chomsky, aí você pode aplicar a forma normal de Chomsky, mas para aplicar a forma normal de Chomsky, você tem que seguir aquele espaço que nós vimos no slide anterior e simplificando a gramática primeiro, né, como primeira etapa. Mas não é opcional, certo? Não é obrigatório colocar na forma normal de Chomsky. Depois a gente vai ordenar, né, os não terminais de G' em uma ordem qualquer. Por exemplo, eu vou colocar numa ordem A1, A2, AM, vou seguindo lá, né, não terminais. E aí, no terceiro passo, eu vou modificar as regras de produção, de modo que, se o AI implica em AJ, aqui gama, é uma regra de P', então o J tem que ser maior que I. Então, sempre o J tem que ser maior que I. Se o I for maior que J, aí eu tenho que tratar essa produção. Tá? A gente vai ver isso no exemplo já já. No quarto passo, a gramática obtida no passo anterior apresentará todas as regras de AM com o lado direito iniciando por um terminal e, através de substituições sucessivas dos primeiros termos das regras aí anteriores, coloco essas também nessa forma. Então, é um passo que eu vou substituir, né, as produções do lado direito, para que as produções do lado direito comecem sempre com um terminal. Tá? E se no passo 5 aqui, se no item 3, né, se no passo 3 tiverem sido incluídos novos não terminais, né, a gente tem que tirar, para retirar as recursões à esquerda, eu vou fazer também as regras correspondentes a este, as devidas substituições dos primeiros termos, que serão sempre terminais ou um não terminal aí. Para ver isso no passo a passo já já. E no passo 6 aqui, a gramática final, então, vai estar na forma normal de Grayback. Tá? Então, vamos ver aqui o passo a passo. Eu peguei aqui, de propósito, uma gramática já na forma normal de Chomsky. Tá? Já está na forma normal de Chomsky aqui. Okay? E agora eu quero obtê-la na forma normal de Grayback. Então, o primeiro passo é renomear todas as variáveis. Tá? Então, eu vou chamar S de A1 e A de A2. E vou renomear. Então, o resultado é aqui, ó, renomeei. Então, S é A1, aqui é A2, o A é A2, A1, né, A2, A1, A2. Certo? Então, renomeei aqui em uma ordem crescente. Tá? Observe, então, que o que aconteceu aqui? Que o J ele tem sempre que ser maior, né, seguindo a regra lá, o J ele tem que ser maior do que 1 e o I. Né? Então, o I aqui, ó, AI implica em AJ. E o J aqui, ele tem que ser, o índice J tem que ser maior que o índice I. Né? E se a gente analisar aqui, ó, o J aqui é maior do que esse. Né? Então, o 2 aqui, ó, aqui é 1. Então, o J aqui é maior do que I. Mas aqui, olha, o J é menor do que I. Então, eu tenho que tratar essa produção, né? A2, A1, A2B. Eu tenho que tratar de tal maneira que eu force esse J, né, o lado direito aqui, ser maior do que o lado esquerdo. Né? E como é que eu faço, então? Eu vou pegar o A1, né? Vou pegar aqui um A1,
e substituir as produções dele aqui, ó. Pegar o A1 e substituir as produções. Então, eu vou pegar A2, A1 e jogar aqui. Então, vai ficar A2, A1, A2, né? E faço essa substituição aqui, ó. Então, ficou, né? Aqui, ó, peguei... Ah, faltou pegar o A também, né? Aí, vou pegar o A e substituir aqui. Aí, vai ficar A1, Azinho, A2. Então, o resultado desse processo de substituição, tá? Vai estar aqui, ó. A2, A1, A2, Azinho, A2 ou B. Tá? Ou seja, eu peguei o A1 e substituí pelas produções dele, certo? Aqui. E agora, quando fez esse processo aqui, veja que apareceu uma recursão à esquerda. Tá? Aconteceu uma recursão à esquerda aqui. Então, eu vou eliminar essa recursão à esquerda. Então, vamos seguir lá o algoritmo de eliminar a recursão à esquerda. Então, quem está acompanhando a variável que está provocando a recursão à esquerda, eu vou chamar de alfa. No caso aqui, eu só tenho essa produção aqui. Então, aqui eu tenho alfa 1. E o que não está vinculado, associado à variável que está provocando a recursão à esquerda, eu vou chamar de beta 1, beta 2. E aí, como é que eu trato isso? Eu vou criar uma nova variável, chamar essa variável de B2 aqui, tá? Chamo essa variável de B2. E vou fazer o beta 1 acompanhar B2, ó, e o beta 2 acompanhar B2. Tá? Vou associar. E o B2, então, vai ser o quê? Vai ser o alfa, né? O alfa 1, B2, então eu tenho agora uma recursão à direita e não esqueço de acrescentar a produção vazia. Tá? Quando eu fiz esse processo de eliminar a recursão à esquerda, surgiu agora uma produção vazia. Então, eu vou lá, vou eliminar essa produção vazia. Né? Lembre que a gramática, a forma normal de Greenback não aceita a produção vazia, exceto a produção lá do S, quando a cadeia vazia pertence à linguagem, correto? Então, eu vou ter que eliminar essa produção vazia. Como é que eu elimino a produção vazia? Eu vou pegar o B2, onde aparecer B2, eu vou colocar vazio. Então, apareceu o B2 aqui, então eu repito toda a regra de produções, né? Todas as produções, vou repetir, exceto essa vazia aqui. E aí, onde aparecer B2, eu vou colocar vazio. Então, vai ficar A2, né? Vai ficar B aqui, que o B2 vai ser substituído por vazio. E aqui eu vou ter o vazio também A1, A2. Então, o resultado está aqui, ó, né? Então, retirando as produções vazias, eu vou ter A2, B2, Bzinho, B2. Substituindo o B2 por vazio, né? Eu vou ter aqui Azinho, A2. E o B2 aqui por vazio, eu vou ter somente o B. A mesma coisa aqui, ó, A1, A2, B2. Substituindo o B2 por vazio, eu vou ter A1, A2. Ok? Bom, agora a gente vai para o último passo, né? Então, eu tenho que pegar aonde aparecer o terminal, né? No caso aqui, A2, ó, começou com o terminal. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que já está na forma normal de Greenback, se vocês perceberem, eu vou substituir onde ele não aparece ainda na forma normal de Greenback, as produções que não estão na forma normal de Greenback. Então, por exemplo, o A2 ele vai aparecer bem aqui, então eu vou forçar que o A2 aqui seja substituído pelas produções de A2. Então, eu vou pegar todo mundo aqui, olha lá o que vai acontecer agora. Atenção nesse passo. Então, eu vou pegar todas essas produções aqui e vou substituir bem aqui em A2. Vou repetir aqui, ó, para vocês entenderem. Eu vou pegar o A2, tá? As produções de A2, e vou substituir aqui em A2. Então, eu vou pegar A2, B2, colocar aqui. Vai ficar A2, B2, A1. Depois eu vou pegar B, B2, A1. Depois eu vou pegar A2, A1. Depois eu vou pegar B, A1 e depois o A. Ok? Fiz esse primeiro passo. Depois eu vou pegar todas as produções de A1 e vou colocar aqui, ó. Aqui em A1, A2, B2 e A1, A2. Tá? Então o processo vai ficar uma coisa desse tipo, vai ficar grande, obviamente, né? Mas o primeiro passo foi pegar aqui em A2 substituído, ficou A2, A2, B2, A1, B, B2, A1, A2, A1, B, A1, A. Aí vou pegar todos esses elementos aqui, ó, de A1 e substituir aqui em B2, né? Então, A2, B2, A1, A2. B2, que seria esse primeiro caso aqui, ó. E aí eu vou fazendo para cada produção. Tem que fazer com bastante calma para não perder nenhuma produção, porque caso vocês esqueçam qualquer uma dessas aqui, a gramática fica inválida, né? Ela pode, ela deixa de gerar a linguagem para a qual ela foi definida. Tá? Então, eu vou fazendo esse processo até que eu tenha todas as substituições. E aí, sim, a minha gramática passa a estar na forma normal de Greenback, ou seja, ela começa com o terminal
e depois pode vir uma sequência de variáveis ou de não terminais. Então essa foi a aula sobre as formas normais de Chomsky e de Greenback. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.